quando enfim chegar a hora, chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã, só porque Cristo vive, porque Ele vive, eu sei, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu sei, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, oh, oh. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, você pode cantar, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Adore ao Senhor onde você estiver. Ora e olha e olha, e os lírios crescerão nos campos. E o Senhor, nosso Deus, tem alimentado, os tem alimentado. É o Senhor que alimenta os rios para nossa alegria, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça, para nossa alegria, xalalaya, 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 amém. Graças a Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa oportunidade que temos nessa noite e nesse momento, embora difícil, de estarmos reunidos de repente não próximos para apertar a mão do outro, para sentir o calor um do outro, mas unidos na fé. E o que mais importa é essa união, a união da fé, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma breve oração e logo em seguida nós estaremos entrando ou compartilhando um texto onde nós iremos falar sobre a ação de algumas mulheres, né, diante de uma situação difícil. Diante de uma situação difícil, o que aconteceu com essas mulheres e qual foi a ação delas a partir da palavra de Deus trazida pelos anjos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu intercedo-te, meu Deus, por esta palavra que irá ser ministrada, por esta palavra, meu Deus, em que eu irei ler juntamente com os irmãos, que o Senhor fale conosco e nos abençoe conforme as tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, visite a cada lar representado, meu Pai, a cada lar, meu Pai, que está conectado, a cada irmão, meu Deus, que está num propósito, numa fé, meu Deus, para ouvirmos do Senhor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ter o prazer de compartilhar com os irmãos e ler com os irmãos alguns versículos, 3 versículos bíblicos. Um deles se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 5. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 5. E também gostaria de ler com os irmãos o Salmo 121, versículos 1 e 2. Salmo 121, versículos 1 e 2. Então, sem perder o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Este versículo está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 25. Iremos ler também 2 versículos que se encontram no Salmo de número 121, versículos 1 e 2. Diz aqui: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas antes mesmo de entrar nesse versículo, que é o versículo 5 do Lucas capítulo 24, que é onde está o tema da mensagem, sobre o assunto que nós iremos falar, eu gostaria de comentar um pouco o versículo 1 e 2 do Salmo 121, irmãos. O Salmo 121, meus irmãos, ele fala sobre, ele na verdade aqui também, o salmista ele apresenta uma pergunta:
Da mesma forma que o anjo, ele apresentou uma pergunta para as mulheres que visitaram o templo de Jesus, o salmista aqui, ele apresenta uma pergunta, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Bem, esse salmo aqui, ele faz parte de uma compilação de cânticos. A gente sabe que os salmos são cânticos, são orações, são provérbios, e ele faz parte de uma compilação chamada de degraus, chamada de subida. Por que subida? Porque, segundo o comentário que a gente pode encontrar na internet, a gente pode encontrar em enciclopédias, comentários que a gente pode encontrar na própria Bíblia de estudo, que naquela época os judeus, nas festas, né, de Pentecostes ou outras festas importantes, eles passavam por um caminho, eles subiam, né, por um caminho onde existiam montanhas, onde existiam montes, e esses montes existiam fortalezas, né, fortalezas que aos olhos humanos eram lugar de privilégio, montes que eram lugar importantes, e montes também que eram lugar de oferta, de sacrifício, montes também que eram lugares onde as pessoas adoravam a outros deuses, apresentavam ali a sua oferta, o seu sacrifício a outros deuses. Ali existiam esculturas, ali existiam também, além da idolatria, existiam orgias, existiam práticas abomináveis, melhor dizendo, perante o Deus Todo-Poderoso. Então, os judeus, assim como esse salmista, quando ele passava por aquele caminho e ele via tantos montes, e ele olhando para cima, vendo aquele monte que era de adoração a outros deuses, vendo a outro monte que era de fortaleza para outras cidades, eles não focavam a sua atenção neles. Ele apenas voltava os seus olhos para a direção para onde eles estavam indo, que era Jerusalém. Aonde estava ali, irmãos, o Monte Sião. Irmãos, o Monte Sião era um monte onde Davi, ele ordenou que elevasse a arca do Senhor. Monte Sião era um monte da presença do Senhor, da santidade do Senhor. Então a gente pode compreender que o salmista aqui, mesmo em meio à dificuldade da sua caminhada, mesmo em meio à dificuldade dos problemas da vida, ele não olhava para Monte A, para Monte B, para Monte C. Nós temos a tendência, na hora do problema, na hora da dificuldade, a gente pedir o socorro a Deus, e muitas vezes a gente fica sem saber a quem pedir o socorro. Muitas vezes a gente ora mesmo ao nosso Deus, o nosso Deus diz espera, mas a gente não compreende e a gente fica olhando, será que aquele monte, será que aquele médico, será que aquele governante, será que eu vou encontrar solução em outro lugar? O salmista, ele tinha aqui a certeza que a sua solução não estava no Monte A nem no Monte B. A sua solução estava no Senhor. A sua solução estava no seu norte, para onde ele estava indo, que era o que? Jerusalém, que era onde? O Monte Sião, onde estava a presença de Deus. A nossa solução não está em A, nem em B, nem na direita, nem na esquerda, nem no Monte A, nem no Monte B. A nossa solução, a nossa bênção está no monte do Senhor, está na presença do Senhor. E agora, entrando no tema, ou no ponto central da nossa mensagem, nós vemos aqui algumas mulheres que elas estavam tristes. As mulheres, Madalena estava triste, Joana estava triste, Maria, mãe de Tiago, estava triste. Estavam tristes, cabisbaixas, porque Jesus tinha morrido. Jesus tinha deixado. Então Jesus, ele o quê? Ele alimentava as pessoas. Jesus, ele dava uma palavra de esperança para as pessoas. Jesus alegrava as pessoas. Jesus, ele prometia e garantia a salvação das pessoas. Então as pessoas tinham confiança. Muitas vezes a gente tem uma situação que a gente não tem confiança, nem podemos ter confiança em nada. A gente fica muito trêmulo. E aquelas pessoas, aquelas mulheres, quando foram visitar aquele túmulo, estavam assim.
estavam tristes, estavam cabisbaixas, porque Jesus tinha morrido, Jesus estava morto, Jesus estava dentro de um túmulo. E a Bíblia nos fala, em versículos anteriores a esse versículo 5 que nós lemos, que elas, quando chegaram ao túmulo, de repente com as suas flores, com as suas especiarias, com aquele preparo todo para ali apresentar, honrar ao corpo de Jesus, elas encontraram o túmulo aberto. Elas encontraram o túmulo de Jesus, digamos assim, violado, porque a pedra tinha sido removida. E aí elas ficaram atônitas. A Bíblia fala aqui que elas ficaram, o versículo 4 fala que elas ficaram perplexas. Perplexas é o quê? Elas ficaram atônitas, elas ficaram loucas, elas ficaram sem saber o que fazer. E assim a gente, sim, nós nos encontrávamos numa situação difícil. Mas daí então, quando elas viram o anjo, quando elas avistaram, ou melhor dizendo, dois homens com vestes reluzentes, elas ficaram pasmas. Elas ficaram assustadas, atemorizadas e caíram com seu rosto em terra. O que acontece muitas vezes quando a gente vê o operar de Deus, é assim mesmo que a gente age. A gente cai com o nosso rosto em terra, a gente fica pasmo, a gente fica sem compreender o agir de Deus, a gente fica sem compreender o trabalhar de Deus. Só que nosso Deus é um Deus de mistério. Às vezes a gente pensa que Deus vai agir assim e Deus age assim. Aí a gente se prepara porque Deus vai agir assim, mas Deus age assim. A gente não pode definir nem decidir o trabalhar de Deus, porque Ele tem a sua maneira de trabalhar. Lá no Egito, quando Ele precisou, na última praga, Deus ele trabalhou com a morte dos primogênitos. Foi uma coisa muito triste. Mas o povo estava ali, fiel, na palavra de Deus, que garantia a proteção dos seus primogênitos, garantia a proteção da sua vida. E aqui a gente está diante de uma situação em que aquelas mulheres, elas ficaram abismadas porque o túmulo de Jesus estava vazio. E aqui aqueles homens agora deram a palavra para ela: olha, por quê? Por que vocês estão buscando aquele que é vivo entre os mortos? Por quê? Aquelas mulheres, quando receberam essa palavra, elas lembraram. Elas não estavam lembradas disso. Elas tinham esquecido, elas estavam desapercebidas que naquele exato momento, que naquele dia, Jesus tinha prometido que Ele ressuscitaria. E o que acontece muitas vezes também, a gente fica desapercebido com a palavra de Deus. A gente fica desapercebido com a promessa que Deus ele já fez a mim e já fez a você. E o que acontece? Embora a situação seja difícil, embora a situação seja uma situação que nos traga tremor, embora seja uma situação em que o juízo de Deus seja forte sobre tantas situações que têm ocorrido ou que venham a ocorrer, mas a gente precisa confiar em Deus e lembrar da palavra dele, que nos garante que Ele é conosco, que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e a Ele e com Ele nós podemos contar. Não podemos contar com o monte A, não podemos contar com o monte B, mas com a presença do Senhor nós podemos contar sim. Às vezes a gente fica perplexo, mas a palavra é para a gente não ficar perplexo com o agir de Deus. Às vezes a gente fica perplexo, mas a gente não deve ter medo. Tem um ditado que fala aí: quem tem medo de botar para fora não come. Tem outro ditado a falar que quem tem medo de lutar não vence. Se eu quero vencer, eu preciso lutar. E para lutar precisa existir a guerra sim, precisa existir a luta sim, precisa existir a dificuldade sim. E o soldado, que nós somos soldados, bons soldados e verdadeiros soldados, precisa acreditar na vitória. Porque ninguém vai para uma guerra sem acreditar.
Deus ele não comissionou soldados medrosos, mas soldados corajosos. Soldados que, mesmo que exista a possibilidade, né? Mesmo que a morte esteja à espreita, mesmo que haja o medo, mas ele é um soldado corajoso, que ele parte para cima. E ele parte para cima em nome do Senhor. Ele parte para cima com sua coragem, com sua força. Eu vou vencer. Tem pessoas que falam assim, gente, o não da vida a gente já tem. Então, a gente precisa buscar o sim. Por quê? Porque o salário do pecado, porque nós quando pecamos, nós tivemos quando Adão pecou, toda a raça humana teve como consequência a morte. Então nós já temos a morte, todos nós temos um destino, que um dia a gente vai perecer. Mas a gente precisa ter o que é a esperança. A gente precisa ter o sim da vida, que é Jesus. A gente precisa ter o sim. A gente precisa ter o sim, e esse sim já é nosso. A gente precisa crer nele, acreditar nele. E essas mulheres, nesse momento aqui, elas estavam desapercebidas. Mas quando o anjo falou com elas, olha, por que vocês buscam? Por que vocês buscam entre os mortos quem está vivo? Por que vocês estão aqui no túmulo, no sepulcro, para buscar uma pessoa que está viva? Irmãos, eu busco a Deus que está vivo. Você busca a Deus que está vivo. Então o nosso foco precisa estar em Deus. O nosso foco precisa estar naquilo que nos dá uma palavra de vida. Aquilo que nos dá uma palavra de esperança. Às vezes a gente se apega e se prende aos noticiários. A gente se aprende a notícias ruins. E acaba sendo levado, conduzido por essas notícias ruins. Na minha vida profissional, eu passei por diversas palestras, eu tive diversas palestras, diversas aulas, diversos cursos. E uma das palestras teve um instrutor que falou uma frase que eu até hoje tenho guardado essa frase. E a frase é a seguinte: olha só, se você quer ser cheio de coisas boas, não se abasteça de coisas ruins. Digamos, se eu quero ter um dia bom, então eu acordo de manhã, ligo o jornal para ver notícias ruins. Como é que vai ficar o meu coração? Se eu for dormir, eu vou dormir, ligo antes de dormir aqueles noticiários ruins. Como é que vai estar o meu coração? Como é que vai estar a minha vida? Se eu quero ser cheio de Deus, eu preciso me encher de Deus, da palavra de Deus, que é quem me traz vida. Eu não preciso ir para um lugar que me traz morte para me encher mais de morte. Eu preciso estar informado, mas eu não posso fazer daquela informação o meu guia de vida, a minha fonte de inspiração. Porque a morte e as situações passarão. A pandemia passará. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá eternamente. Porque o nosso Redentor, ele vive. Eu não posso procurar quem está vivo entre os mortos. Se eu quero Jesus, que é quem vive, eu preciso me desapartar daquelas coisas que são ruins. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a situação seja difícil, ainda que seja tudo caótico, tudo só lamento, só choro, só lágrimas, só preocupação, creia em Jesus, que ressuscitou, está vivo, e Ele tem uma palavra de vida para mim e para você. Isso, já encerrando, em Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 24, fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você tem ouvido, o que você tem escutado, o que você tem assistido, o que você tem voltado
voltado a sua atenção, focado, tem lhe dado esperança? A sua preocupação, aquilo que você tem se preocupado, tem lhe dado esperança? A nossa esperança, irmãos, ela está no Senhor. A nossa esperança, ela deve estar no Senhor. Aquelas mulheres, quando receberam aquele recado do anjo, nos versículos, do versículo 5 a versículo 6, né, que o anjo fala, olha, lembrai-vos, mulheres, lembrai-vos. Ele falou para vocês, olha, quando estava na Galileia, que importava que fosse entregue, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Elas correram e foram anunciar aos discípulos. Então, irmãos, sejamos agentes desse anúncio, sejamos agentes dessa palavra, a palavra de vida, não a palavra de morte. Ah, morreu quantos? Na Itália morreu tantos, na Alemanha morreu tanto, nos Estados Unidos morreram tanto. Irmãos, no reino de Deus tem